bem, estamos de volta. A gente volta falando sobre ciclismo. O quadro Pedalando de hoje traz uma notícia não muito legal. A equipe de ciclismo profissional da cidade de Tubarão, que tantos resultados alcançou durante os últimos anos, anunciou que não vai competir em 2010. O motivo? Os atletas desistiram de bancar as próprias despesas. 2008 foi um ano de resultados expressivos para o ciclismo. Mesmo com as atividades da prefeitura paralisadas e o apoio financeiro suspenso, tanto Pinheirua quanto seus atletas bancaram os próprios gastos de fim de ano. Eu acredito que a prefeitura passou por alguns problemas financeiros e isso acabou atrapalhando da metade de 2009 para frente. Ficou bem difícil de trabalhar, porque 80% dos nossos orçamentos ele vem da prefeitura e eles não conseguiram repassar 50% desse orçamento. Como o ciclismo é esporte de alto rendimento, não pode sofrer interrupções, como acontece com modalidades que dependem do apoio da prefeitura, nos meses de novembro até março do ano seguinte. Se tu parar em novembro e recomeçar em março, é muito tempo. Esse período de novembro a dezembro são quando tu traz novas contratações. Além do mais, tu vai com um projeto atrás de patrocínio e também dá continuidade ao treinamento, né? O treinamento de base, que é o principal para a temporada toda. Que é ali que tu está fazendo mais a questão de treinamento aeróbico, outros esportes como academia, então tu faz tudo nessa época. Como o dinheiro do convênio referente a 2009 ainda não foi repassado, a opção foi interromper por tempo indeterminado as atividades do ciclismo profissional da cidade. O atleta também, se não está recebendo ou não está indo para as competições, desestimula, então a gente preferiu por interromper as atividades e esperar um retorno da prefeitura, né? Já que, como eu falei, é o principal apoiador que a gente tem, né? E até então a gente não teve uma resposta ainda por parte deles. O último contato que eu tive por telefone com o diretor de esporte, com o Estélio Teixeira, ele me repassou que para o final de fevereiro sairia essa verba que ficou pendente do ano passado. E em março o prefeito quer sentar com as pessoas envolvidas no esporte e decidir o rumo do esporte de Tubarão. Como não podem esperar até que a situação se resolva, os 10 atletas que competiam por Tubarão foram dispensados. 2 pararam de competir e 8 deles foram encaminhados para representar equipes de outros municípios. Equipes de São Paulo, equipes de Curitiba, Rio Grande do Sul, Criciúma, né? É uma pena, porque foi um trabalho assim que nós começamos do zero, então era um trabalho exclusivamente nosso, né? E isso me dava muito orgulho, né? Claro que eles continuam, estão em atividade, então eu sei que ali eu plantei uma sementinha, mas eu sei que a gente tinha muita coisa ainda de boa para trazer para a cidade, né? Segundo Pinheirua, a verba pendente pode ser liberada até o fim do mês, mas não há tempo de retomar as atividades. A solução seria recomeçar do zero ou então voltar a planejar o ciclismo da cidade. Pedalando. Apoio Cultural Gibacicle e site Pedalando pela Paz. Saiba tudo sobre o roteiro dos pedais na região. Respeite o ciclista. Tem a matéria falando sobre o ciclismo de Tubarão, que vive uma situação complicada agora nessa transição de 2009 para 2010. Parado, né? Essa situação da fundação que sai, não sai, a CME que existe, mas está praticamente morta, porque todo mundo sabe que vem uma fundação por aí, mas a fundação que não existe, quer dizer, também não pode fazer praticamente nada e fica com essa questão de atraso de repasse e tudo mais, quer dizer, tem um convênio de 2009, a gente já está em fevereiro, terminando fevereiro de 2010 e não saiu ainda, fica complicado para quem está com as contas na ponta do lápis aí, para quem não tem o capital de giro necessário para bancar esses gastos enquanto espera o dinheiro da prefeitura, fica muito complicado. É uma pena, né? Uma equipe que vinha dando resultados, deu muitos resultados aí para Tubarão, e só que por uma questão quase que burocrática, ter que encerrar as atividades, ou interromper as atividades pelo menos, né? Vamos torcer para que talvez até o ano que vem aí isso seja resolvido, ou de repente até no transcorrer do ano, se ainda for possível, se o calendário ainda permitir, que isso seja revertido e que as coisas sejam
colocadas nos trilhos, né? Porque toda a contrapartida que a equipe precisava dar, tanto em termos de resultado, quanto em termos de incentivo ao esporte, tudo mais, foi dado. Oportunidade de inserção social, a gente sabe que a equipe dava, e dava bem amplamente, buscando recursos também junto à iniciativa privada. Agora, se existe um convênio e esse convênio tem dificuldade de ser pago, fica complicado. Qualquer um que tenha um dinheiro a receber vai sentir falta desse dinheiro, e com a equipe não é diferente. Bem, que a CME existe, ela existe até está atuando, e a fundação é algo ainda que vai ser criado, talvez o entrave seja nessa transição, seja um dos grandes problemas para inclusive, se planejar alguma coisa para 2010. O Matheus comentou, talvez acelerar esse processo, que se fosse o ideal para, inclusive, resolver vários problemas do esporte, inclusive na parte do ciclismo. Na verdade, a ideia da fundação ela é ser criada para justamente acabar com esse tipo de problema de todo ano, sempre tem essa parte de transição, e a fundação atuar de maneira independente, gerar recursos e não deixar tudo para cima do governo municipal. Ela acaba sendo mais uma fonte de recursos para conseguir viabilizar as modalidades esportivas aqui na cidade. A gente está discutindo essa transição que, digamos, já passou até do momento. A gente estava aguardando para 2009 e fica esperando agora para 2010. Vamos esperar, vamos aguardar. Vamos torcer para que, no fim das contas, tudo se resolva e o ciclismo também não saia prejudicado, o ciclismo de Tubarão não saia prejudicado nessa história toda. Depois do longo período de férias, as atividades voltam ao normal em São Ludgero. E, de início, eles definiram a data de estreia do Campeonato Municipal de Futebol Amador, que promete mexer com a cidade. Depois de muitas festas e agitos de fim de ano, tudo começa a voltar ao normal. Em São Ludgero, ficou definido na última reunião o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Inclusive, já foi definida a data de estreia dos times, que acontece no dia 20 de março. Serão 6 equipes em busca do título. Entre elas estão Mar Grosso, Bom Retiro, Taipa, Sugaosso, Real e a atual campeã Ponte Baixa. Na primeira fase da disputa, todos jogam contra todos. E os 4 melhores colocados irão para as semifinalistas. E os vencedores de cada confronto ficarão cada vez mais perto da taça de campeão. O Campeonato Municipal de Futebol Amador lá da cidade de São Ludgero, que na cidade é bem esperado, já faz tradição, já se tornou tradição ali da região ali. Tem Gravatal é forte, lá também em São Ludgero, a turma lá. São Ludgero acontece também um negócio... A rivalidade é grande lá entre os bairros. Um negócio interessante lá, porque as mesmas equipes se mantêm, as equipes vão construindo uma tradição muito grande, nada contra as equipes novas que vêm surgindo, claro que não, mas seria interessante agregar as novas equipes que surgem a manutenção de equipes antigas aí, como é o caso ali em São Ludgero, a gente vê, são equipes que todos os anos estão lá disputando, Taipa, Mar Grosso, as equipes lá, né, dos bairros da cidade, que é uma cidade pequena, mas consegue reunir aí 7, 8 times em torno do campeonato que cresce, tem um certo investimento, contratação de alguns jogadores experientes, e isso acaba enriquecendo o campeonato. Times novos que vêm trazendo ideias novas, jogadores novos, mas também aquelas equipes mais tradicionais. Acho que misturar isso é muito bom. As equipes novas estão de portas abertas para chegar, mas é um esforço para a manutenção das equipes mais antigas, como acontece lá em São Ludgero, é muito, muito importante, muito salutar. E nesse próximo início do mês de março começa a Copa Sul aqui. A gente, durante essa semana e semana que vem, vamos trazer informações sobre as equipes aqui da região que vão disputar esse primeiro grande campeonato regional, que é a Copa Sul, que acontece todo início de ano, início de março. Então a gente vai estar junto com o Palmeiras, com o Bandeirante, com o Colégio Brasil Santo Anjo, equipes que estão representando aqui a região, e a gente vai trazer informações de contratações e como é que essas equipes estão se preparando para esse início de temporada e para o campeonato da Copa Sul, e começa agora no início de março. Vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre campeonato catarinense, tem informações novas aí para esse início de segundo turno e tem mais também.